Mixpedia, os fatos que marcaram o dia de hoje na história. Vamos voltar um pouquinho no passado, aí nosso Mixpedia que relembra fatos que aconteceram no mesmo dia, só que em anos anteriores, né? Hoje, dia 6/7, conta pra gente, Pancho, o que você separou? Fatos curiosos. Na realidade, tem um fato curioso aqui nesse dia de hoje, né? Foi no dia 6 de julho, mas lá do ano de 1957, que John Lennon conheceu Paul McCartney. Ou o contrário, né? Que Paul McCartney conheceu John Lennon, né? Eles se conheceram num... Se conheceram mutuamente. Enfim, né? Vai do ponto de vista de cada um, né? Um é mais velho que o outro, talvez por isso. Ou um tava em casa e o outro chegou na casa do outro. Enfim, vai saber. Vai saber. Não, vai saber, exatamente. Mas assim, ó, eles se encontraram num salão paroquial de uma igreja lá em Liverpool. Olha só. Eu não lembro agora, deixa eu lembrar. Foi o Paul McCartney, não, foi o John Lennon que estava se apresentando numa feirinha de rua ali pertinho dessa igreja. E o Paul McCartney foi lá, convidado por um amigo, e ficou impressionado com o John Lennon tocando. E aí eles se encontraram ali na igreja, que a feirinha ocorria ali perto, ao redor de uma igreja ali em Liverpool. E eles se encontraram e começaram a conversar sobre a questão da música e tal. E aí eles começaram... O John Lennon já tinha uma banda e o Paul McCartney entrou na banda dele. E aí começou o embrião dos Beatles, né? Deu match? Quarrymen era o nome da banda. Até fui dar uma fuçada no YouTube atrás das músicas, né? Eram músicas bem antes de Beatles mesmo, assim, aquela coisa que ele era um rock and rollzinho light, assim, um rock and rollzinho não dá nem pra dizer direito o que é, mas dá pra perceber, assim, a diferença, né, não é um rock and roll pop do Beatles, é outra coisa. Mas enfim, deu match daí, né, imagina, que match, né? Que match, o melhor match da vida. Com certeza, não tenho dúvida disso. Olha só, em 1907, nessa mesma data, nascia Frida Kahlo, no México, né? Artista mexicana super conhecida, entrou em moda aí, né? Virou cool de décadas, das últimas décadas aí, principalmente, né? Todo mundo tatuando Frida Kahlo, citando Frida Kahlo. Tem um filme muito bom com a Salma Hayek sobre a Frida Kahlo que vale a pena ser visto também. Se vocês puderem assistir, assistam, porque realmente é bacana a história da vida dela, né? Ela morreu aos 47 anos, super nova, em 1954, mas nasceu num dia como o de hoje, 6 de julho de 1907. Bem isso, Frida Kahlo virou pop, tipo como é que é o nome daquele Romero Brito? Nossa, que virou estampa de tudo. Não compara uma coisa com a outra, dona Gisele Scopel. Deixa eu finalizar. Vou brigar aqui agora. Deixa eu finalizar. Como é que tu vai me comparar a Frida Kahlo com o Romero Brito? Deixa eu finalizar, Panchito, você vai concordar comigo. Tá me deixando indignado já de manhã cedo. Não, eu não vou criar polêmica aqui, jamais faria essa comparação totalmente inconcebível. Mas o que eu quero dizer é que Frida Kahlo virou pop no sentido de popularizar a imagem dela, porque... Veja bem, Romero Brito, né, fez aquelas artes, particularmente não gosto, tá? E quem me conhece sabe que eu não gosto mesmo. Mas virou até estampa de sofá, virou plotagem de geladeira, virou Virou ovo de Páscoa de Pomerode. Nossa senhora, eu digo que a pandemia começou por causa daquele ovo. Porque foi anunciar aquele ovo, não gostei. Aí, meu Deus, vou ser cancelada, com certeza. Aí... O que acontece? Virou estampa de tudo. Frida Kahlo, hoje em dia, você vê em vasinho de flor, você vê em camiseta, você vê em estampa de quadro. Então vamos fazer a comparação correta. O que eu quero dizer é que ela foi popularizada e reconhecida, talvez, né? E a imagem dela virou decoração. Vamos fazer a comparação correta, então. Frida Kahlo tá mais pra Che Guevara, porque teve a imagem propagada. A imagem dela que foi propagada, não foi a arte. Tu conhece algum quadro da Frida Kahlo? Tu bate o olho e pensa, isso aqui é Frida Kahlo. Não. Já vi, mas não reconheço. Exatamente. Tu vê, mas não reconhece. Sim. Exatamente isso. O Romero Brito, tu reconhece. Certo? A Conhece, reconhece. arte, com certeza. Exatamente. Certeza. Ele não. É sim. isso que eu quero dizer. A Frida Kahlo tá muito parecida com o Che Guevara. Vamos dizer que o Che Guevara estampou, né, camisetas e tudo mais, papapá. Mas você entendeu a minha comparação, né? Entendi, mas né, foi infeliz. Vamos lá. Né? Romero Brito, não dá pra comparar nada, por favor. Pelo jeito, não sou eu a única que não gosto. Não, claro que não, imagina. Tem quem goste, claro, não vou... Gi, eu até já fiz quebra-cabeça do Romero Brito. Uma vez caiu na minha mão o quebra-cabeça do Romero e a gente fez. Mas quem diz que a gente gosta? Não quer dizer que a gente gosta. A gente só fez porque estava lá, estava dando sopa. Eu digo isso, sabe que realmente, o que seja, o rosto dela... Mas ela virou popzinha, né? Virou popzinha. Em 1936, vamos ver qual é a polêmica agora. Nascia Maísa, a cantora Meu Mundo Caiu. Lembra disso? Não, né? Não é da tua época. Série, né? Porque eu assisti a série muito boa. Não, a música é muito boa também. A Maísa cantava muito, na realidade, né? E ela também morreu muito cedo, ela morreu aos 40 anos de idade.
num acidente de carro lá na Ponte Rio-Niterói. Diziam os parentes que ela não dormia há dias e aí pegou no sono e bateu na mureta central da Ponte Rio-Niterói. Maísa, então, nascia no dia 6 de julho também, lá em 1936. 1946 marca o aniversário também, hoje na realidade é aniversário do George W. Bush, político norte-americano, ex-presidente, faz 77 anos. Aliás, pra mim ele tinha 77 anos lá em 2001 já, né? Eu também acho. Ele sempre tem uma cara de mais velho, né? Eu lembro dele muito bem em 2001, na época do atentado às Torres Gêmeas, né? Sim. E ele estava visitando uma escola naquele momento, uma escola de crianças, uma escola infantil. E eu lembro muito bem da cara dele quando chegaram pra ele e disseram o que estava acontecendo, né? Sim. E ele ficou paralisado, assim, olhando pro nada, assim, aquelas crianças ao redor dele, muito engraçado. Meu, naquela época, pra mim, ele já tinha 77 anos. Fiquei surpreso quando eu soube que ele tá fazendo 77 anos agora. Sylvester Stallone tá fazendo 77 anos hoje também, ator, diretor, produtor e roteirista norte-americano. Super atuante, né? Super atuante, exatamente. Tanto que tá aqui, né? Ator, diretor, produtor, roteirista, enfim, fez de tudo, né? Super criticado também, no início de carreira, principalmente quando fez Rock, né? Que era horroroso aquela atuação dele, mas né, era horrorosa, mas no fim das contas ficou bom, porque era um papel... Ele deu uma cara ao personagem, se for pensar bem, né? Sim. E depois até ele se superou com outros papéis bem bacanas, né? E também é aniversário do Toquinho, músico brasileiro super conhecido aí pela música Aquarela, né? Todo mundo lembra da Aquarela quando fala do Toquinho. Quem não canta Aquarela, né? Quem não é da década de 80. Canta aí pra nós, Gi. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Toquinho, parabéns, Toquinho. Ó, o Raiz tá até batucando já. Hoje, 6 de julho, também marca a morte de João Gilberto. Ele morreu em 2019, faz 4 anos então que ele morreu, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. O baiano João Gilberto, músico da Bossa Nova, né? Todo mundo conhece muito bem, aliás, foi ele que iniciou a Bossa Nova, dizem, né? Ele ficou muito conhecido em 1957, quando ele acompanhou a Elisete Cardoso na música Chega de Saudade, justamente a música que levou ele ao sucesso, mas antes dele gravar, ele acompanhou a Elisete Cardoso numa gravação dessa música, né, que é do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, e ali que ele chamou atenção pela batida do violão dele, né, porque ele tocou violão nessa gravação da Elisete Cardoso e todo mundo começou a olhar aquela batida de violão que estava diferente. E aí, em 1959, ele lançou o disco Chega de Saudade, gravando a música também e dando a versão para ela que ganhou o mundo praticamente, né? E lançou aí a Bossa Nova não só para o Brasil, mas para todo o planeta também, né? Em 2020, morreu Ennio Morricone, isso faz 3 anos já, compositor de trilhas sonoras. Ele tinha 91 anos, morreu em Roma e ficou muito conhecido depois dos faroestes dos anos 1960, estrelados principalmente pelo Clint Eastwood, né? A música de The Good, The Bad and The Ugly, né? O Três Homens em Conflito, no nome em português, de 1966, é do Ennio Morricone. E também as trilhas sonoras sensacionais do filme A Missão, de 1986, conta aí a questão das missões jesuítas aqui na América do Sul. O filme Os Intocáveis, com... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do atorzinho dos Intocáveis. Meu Deus, esqueci. Eu não lembro. Em 1987, baita filme, aliás, para quem gosta da máfia e da máfia americana, pode assistir Os Intocáveis. A trilha sonora é do Ennio Morricone e Cine Paradiso, né? Sensacional filme de 1988. Também tem trilha sonora do Ennio Morricone. Ele ganhou o Oscar em 2007 pelo conjunto da obra, mas foi indicado 6 vezes na categoria de trilha sonora e só ganhou em 2016, ou seja, 4 anos antes dele morrer, pelo trabalho em Os 8 Odiados de Quentin Tarantino. Hoje também é Dia Internacional do Beijo. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.